Bom, 2 Reis capítulo 5, versículo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor deu livramento aos sírios. E ele era um varão valoroso, porém leproso. Abre só um pouquinho o retorno, Jacques, para mim. Só um pouquinho. Versículo 10. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne sarará ou tornará, dependendo da tradução, e assim ficarás purificado. 11. Porém Naamã se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, ou pensava comigo, que ele sairia, colocar-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria o leproso. Palavra do Senhor. Diga graças a Deus. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite abro o meu coração e dou liberdade ao teu Espírito para ministrar sobre esta casa. Amém. Tomai seus assentos. Eu já preguei sobre esse texto. Eu não sei se vocês lembram, na vigília que a gente fez, na última vigília que a gente fez ali em Novo, na fazenda de Novo que a gente alugou, que foi 2 dias, teve piscina e tudo. Então teve um culto que foi na virada, né? Foi no retiro, vigília não, retiro. Mas deve ter sido uma mini vigília, né? Que a gente dormiu tarde. E eu preguei sobre esse tema, que é o orgulho. E você vai ver que a Bíblia vai dizer, a gente leu, que Naamã ele era, faz falta, né, o data show aqui, mas é porque cabe mais gente. Naamã ele era um varão valoroso, nós lemos, e a Bíblia diz que por meio dele o Senhor dera muitos livramentos aos sírios. Só que por causa de uma postura de Naamã, por causa de um posicionamento de Naamã, ele teve que enfrentar um rio de lama, de fezes, que era o Jordão da época, por 7 vezes. Observe que no versículo do 10 ao 12 que nós lemos, Naamã, quando manda chamar o profeta, que era quem representava Deus na época, Naamã vai dizer assim: olha, chama o profeta porque ele vai orar por mim e eu vou ficar curado. Sabe o que o profeta vai dizer? O profeta vai dizer: meu mensageiro, vem cá, era um discípulo, uma pessoa, vem cá, vai até Naamã e manda Naamã mergulhar no rio de lama 7 vezes. Quando o mensageiro chega diante de Naamã e dá o recado do profeta, a Bíblia revela o porquê que o profeta tomou aquela posição com ele. Versículo 11 diz assim: e dizia Naamã: eu pensava comigo que o profeta viria até mim, se colocaria de pé, poria a mão sobre a lepra e me curaria. Olha, Naamã, eu pensava comigo que o profeta não ia mandar qualquer um me atender. Eu sou capitão do reino da Síria. Eu pensava comigo que o profeta viria pessoalmente pela minha importância. Eu pensava comigo que o atendimento seria excelente, porque ele já ouviu falar no meu nome, sobre muitas batalhas que eu ganhei, sobre a minha posição política que é importante, e sobre aquilo que eu represento. E por ele ser capitão do exército sírio, ele achava que poderia barganhar com Deus para ter um tratamento diferenciado com o homem de Deus. Mas deixa eu dizer algo aqui.
Deus não trata ninguém por cargo político diferente. Deus não trata ninguém por consagração ou posição diferente. Deus não trata ninguém por condição financeira diferente. Deus trata segundo a sua vontade. E quanto mais orgulhoso a pessoa é, mais Deus se revela do jeito que ele acha que é correto se revelar. Então, analisando esses textos, a gente pode ver que Naamã sofre de um problema, e por causa desse problema, muitas vezes ele deixa de receber aquilo que ele procura. Pergunta assim: que problema é esse? Irmão, quem me é gato. Que problema é esse? Orgulho. Olha para essa pessoa que está do lado e diga assim para ela, mas como se ela estivesse lendo na tua boca, né? Diga assim para ela: orgulho. Eu posso pregar aqui 2 horas. Glória a Deus. Melhorou, não foi? Não? Aleluia, melhorou? Eu posso pregar aqui 2 horas debaixo da unção. Eu posso pregar aqui o dia inteiro debaixo da unção. Mas se você que está ouvindo essa mensagem é alguém que está tomado pelo orgulho, vai parecer que eu estou pregando sozinho. Vai parecer que só eu estou com interesse no culto. Primeiro, o orgulhoso, orgulho e soberba são a mesma coisa praticamente. O orgulhoso sempre acha que sabe de tudo. Ah, essa palavra, já sei o que ele vai pregar. Ah, essa mensagem, eu já sei. Ah, aquele versículo, eu já sei tudo sobre isso. O orgulhoso sempre acha que sabe de tudo, e ele também sempre acha que tem o total controle da sua vida, mesmo Deus dizendo que não. Deus está usando o pastor, o pregador, o cantor, e está dizendo não vá. O orgulhoso diz: eu já sei, mesmo assim eu vou. O orgulhoso sempre acha que ele está no controle da situação. Segundo, o orgulhoso sempre acha que já aprendeu o suficiente e que não precisa mais da ajuda de ninguém, porque ele já sabe. Eu já sei. Ah, não vou para a igreja não, porque eu já sei. Não tem gente assim? Para que ir para a igreja se eu já sei da palavra? Ele acha que já sabe. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele é autossuficiente. Preste atenção. Todo orgulhoso, ele tem um conceito de si próprio tão elevado que mesmo na sua desgraça, na sua derrota, ele não admite que precisa de ajuda. Eu vou para lá que é para vocês que estão atrás da coluna. Né, irmã Ivonete? O pregador só fica daquele lado, é por causa do som que dá para ouvir melhor. O orgulhoso, ele tem um conceito de si tão autossuficiente que ele só entende como palavra para ele se o agradar estiver de acordo com aquilo que ele acha que é. E ele pode estar na sua derrota, a sua vida pode estar destruída, mas ele não pede ajuda porque ele acha que está certo. Ele está intrigado da pessoa, ele está com raiva do ciclano, ele está com raiva do pregador, ele está com raiva de quem está na portaria, é do irmão, e a vida dele de desgraça, de derrota, mas ele não pede, ele não admite, ele não assume e continua vivendo porque acha que está certo. É isso que o orgulho e a soberba faz com alguém. Tiago capítulo 4 versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: porque Deus abate o orgulhoso,
ou o soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e assim resistirei ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou transmitir para você entender o que esse versículo significa, que você não deve ter entendido ainda. Quando você é humilde, o diabo foge de você. Mas quando você é orgulhoso e soberbo, é você quem vive fugindo dos problemas que o diabo te leva. Presta bastante atenção. Se tem uma coisa que na presença de Deus não é celebrada, que Deus não admite, que Deus não tolera, que Deus não suporta, que Deus odeia, se chama gente soberba e gente orgulhosa. E eu estou pregando aqui e tem gente fazendo igual Naamã. Eu pensava que o culto ia ser de outro jeito, eu pensava que a palavra ia ser de outro jeito, eu pensava que eu ia ter oportunidade, e Deus está dizendo: são pessoas mortas na sua causa, mortas por causa do orgulho e da soberba que traga o teu coração. Porque o pregador está pregando, o cantor está cantando, você poderia estar dando glória, mas não está. Você poderia estar levantando a mão, mas não está. Estou falando para crente, macaco velho, viu? De igreja. Poderia estar adorando, mas não está. Poderia estar vindo nos cultos, mas não está. E o que significa isso, Rivaldo? Estão, ao invés de estar aqui no culto, adorando junto com a gente, ao invés de estar aqui no culto, glorificando porque tem alguém alegre, porque Deus está trabalhando, está aí quietinho, murmurando no coração, dizendo assim: esse povo grita demais. Ai, que dor de cabeça. Ou tu pensa que Deus não sonda coração e pensamento? Está aí quietinho e está dizendo: não gostei porque tem luz ali atrás. Igreja evangélica não pode ter cruz. Eu não gostei porque o pessoal fala muito alto. Aí eu não gostei do pregador porque é muito ousado. Eu não gostei da roupa de ciclano. Em vez de você orando conosco, você está quietinho murmurando orgulho e soberba no teu coração. A Bíblia diz que o orgulho, ele anda junto com a soberba. Está lá no Salmo de número 10, versículo 4. Quem quiser rever essa pregação ou qualquer pregação, fica salvo, viu, no nosso YouTube. Salmo 10, 4 diz assim. Isso aqui é os versículos que eu anoto para não esquecer, que o pessoal fica me cobrando. Onde é que está? Tá bom. Salmo 10, 4 diz assim: o orgulhoso e o soberbo pensa que está certo em tudo e até despreza o que Deus já determinou. Vou repetir. O orgulhoso e o soberbo pensa que está certo em tudo e despreza até o que Deus já determinou. Se existe uma coisa que Deus jamais suportará estar junto dele, é gente soberba e orgulhosa. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele assim: dá um glória, para não pensar que essa palavra é com você. Mateus capítulo 25, versículo 21 ao 28, tem um texto bíblico interessante sobre orgulho e soberba, que diz assim, Mateus 15, 21 ao 28. A Bíblia conta a história de uma mulher cananeia. Uma mulher o quê? Cananeia. Uma mulher o quê? Pronto. A Bíblia conta a história de uma mulher cananeia, que ela estava desesperada por um milagre, porque sua filha estava endemoniada. E a Bíblia diz nesse texto que ela vem em direção a Jesus, gritando no meio de todo mundo, no meio dos discípulos. E diz o texto que os discípulos, quando vê aquela mulher cananeia gritando por ajuda, eles se comovem e pedem a Jesus que ouça o pedido daquela mulher. Lá vem a mulher: Jesus, socorre-me! Jesus, eu preciso de ajuda, a minha filha vai morrer. E Jesus está lá, ó.
Os discípulos se comoveram e disseram: Senhor, atende essa mulher. Jesus, olha os discípulos: Senhor, despede essa mulher. Está no texto, Mateus 15, 21, 28. Sabe o que é que Jesus disse para os discípulos? Não tenho compromisso com ela. Eu não tenho nenhum compromisso com essa mulher. Só que essa mulher não era qualquer mulher. Ela não era qualquer um. É diferente. Coisa boa é ser diferente. Essa mulher não era qualquer uma. Quando ela viu que Jesus estava ignorando ela, ela começou a apelar. Ela disse: vou pegar pesado. Ao invés dela chamar Jesus, me atenda, ela começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Somente 3 pessoas no Novo Testamento, dentro dos evangelhos, falou a expressão filho de Davi. A expressão filho de Davi, em grego, é Yeshua, significa filho ou Jesus. E Yeshua HaMashiach, que significa filho de Davi, descendente de Davi. Então só 3 pessoas falaram isso: Bartimeu, Pedro, quem tu és? Tu és o Cristo, o Deus vivo. É a mesma expressão. E essa mulher, quando Jesus começa a ignorar, que ela disse: eu vou apelar, ela diz assim: Jesus, vai me atender não? Eu sei quem você é. Tu és o filho de Davi. Quando essa mulher diz: tu és o filho de Davi, tu és o Yeshua HaMashiach, esta mulher estava dizendo que conhecia Jesus melhor do que os discípulos dele. Ela estava dizendo: filho de Davi. Isso demonstra um profundo conhecimento de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Ouviu saber da palavra, e ela sabia daquela mulher. Os discípulos tudo boiando, né? Nada dessa mulher está falando. E a mulher disse: eu sei quem tu é melhor do que os teus discípulos. Aquela mulher demonstra que sabe coisas que nem os discípulos mais íntimos de Jesus sabiam. Mas mesmo assim, sabe o que é? Não me importo. Vai embora. A mulher grita desesperada. Jesus disse: não me importo. Não tenho compromisso com você. Olha o que faz o orgulho e a soberba. Lembra de Tiago? Deus abate o soberbo. O que é que Jesus está fazendo com ela? Pisa. Jesus passou, Bartimeu clamou uma vez. Jesus parou e disse: traga o cego até mim. Curou o cego. Mas a mulher não. A mulher clamou e pediu e apelou. E Jesus disse: não tenho compromisso com ela. Só que essa mulher era tão inteligente. Você que são mulheres, eu vou dizer um negócio. Você precisa descobrir a inteligência que está escondida por aí. Porque vocês têm uma inteligência que, se você for na Bíblia, você vai ver que os líderes das igrejas eram homens. Mas ninguém conseguia os milagres, só quem conseguia eram as mulheres. Essa mulher não era normal. Essa mulher era tão inteligente, era tão desenrolada, que ela quando vai clamar para Jesus mais uma vez, ela vai demonstrar a profundidade do seu problema para Jesus. Ela fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Está pensando que a palavra miseravelmente naquela época era fácil de dizer? Em grego, que era o idioma que Jesus falava, era mesmo. Só quem tinha estudo, conhecimento, só quem tinha formação, academia, de conhecimentos, que estudava, era quem sabia essas coisas. Então ela demonstra para Jesus que ela entendia a profundidade do seu problema. Mas Jesus reage extremamente frio com aquela mulher.
Ele olha para aquela mulher e diz: não já disse que eu não tenho compromisso contigo? Talvez você esteja perguntando: coitada daquela mulher, Jesus não era para ter feito aquilo, bichinha. Irmão, Jesus conhece as pessoas melhor do que você. Às vezes a pessoa está passando por uma situação e você diz assim: mas fulano é tão bonzinho, por que está passando por isso? Você não conhece fulano como Jesus conhece fulano. E aí diz o texto que os discípulos ficaram incomodados com aquela situação, com aquela ocasião. Meu Deus, quantas vezes a gente está aqui, quantas vezes a gente vem para a igreja, quantas vezes a gente está na presença de Jesus, quantas vezes a gente sabe o tamanho do nosso problema, mas a impressão é que quanto mais a gente pede, mais Jesus ignora. Tu sabe o marido que tu tem em casa, mas quanto mais tu pede, mais bruto ele fica. Tu sabe o filho que tu tem na tua família, tu sabe o primo, tu sabe a doença que está consumindo alguém, mas parece que quanto mais você pede, mais Jesus vira as costas. Você pode entender como é sério o problema do orgulho e da soberba? Os discípulos começam a suplicar cada vez mais para Jesus atender essa mulher. E aí o mais gaiato, vamos conjecturar, quem está falando sou eu: Jesus, pelo amor do Pai, atende ela. Sabe o que Jesus vai responder? Não reconheço essa mulher, nunca a vi. São linguagens metafóricas que Jesus usa para falar e a gente entender. Não reconheço essa mulher. Escuta isso aqui. Quando essa mulher percebe que Jesus não vai atender ela, ela se desespera e vai para o chão. Ela se desespera e vai para o chão. Aí, mais ou menos a expressão é essa aqui, ó. Ela faz isso aqui, ó, nos pés de Jesus. A expressão se prostrar não é só ajoelhar, é se jogar no chão. Ela se joga no chão, no meio da passagem para onde Jesus estava indo. Ela olha para Jesus, com a cara no chão. Ela olha para Jesus e diz: por favor, socorre-me. Você quer ver uma situação mais triste do que essa? Uma mãe que é mãe única, que tem uma filha única, que está com a filha em casa, sendo morta por atributos de demônios. E a pessoa que pode resolver o problema dela está nem aí para ela. E ela no chão dizendo: por favor, socorre-me. Jesus fez isso para que se cumprisse. Deus abate o soberbo, Deus abate o orgulhoso. Mas Rivaldo, aonde é que está escrito que essa mulher era soberba? Onde é que está isso? Vou dizer, Marcos capítulo 7, versículo 24. Essa mesma história, Marcos vai dar um detalhe que Lucas não deu. Marcos 7, 24, a Bíblia vai dizer, vai revelar a identidade dessa mulher. Alguém pode abrir aí? Abre aí, Paulinha. Marcos capítulo 7, versículo 24. A Bíblia vai mostrar quem era aquela mulher. Porque tem um detalhe nesse texto que revela o porquê que aquela mulher era soberba. Marcos 7, 24. Diz assim: e saiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa sem que ninguém o soubesse. Segura aqui para mim ler.
Olha só, 25. De fato, logo que ouviram falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio, lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Cirofenícia. A mesma história, só que em outro livro. A mulher era, repita comigo, grega. Vamos lá, gente, grega, Cirofenícia. Lembra de Naamã? Naamã, comandante do exército da Síria. Então a mulher era grega. Era uma mulher grega. Repita comigo, ela era grega. Muita gente para pouco barulho, diga, ela era grega. Na Bíblia inteira, você nunca vai ver Jesus debatendo, conversando com grego. Irmão, Jesus falava com todo tipo de gente. Era com prostituto, com ladrão, morreu do lado de um. Era com ladrão. Jesus salvou ladrão, prostituto, feiticeiro. Todo tipo de gente desmantelada Jesus salvou. Mas você não vai ver na Bíblia Jesus falando com grego. Você não encontra Jesus em diálogo com grego. Pergunta por quê? Diga, por quê, Rivaldo? Por quê, Rivaldo? Porque os gregos eram conhecidos pela sua sabedoria espiritual. Os gregos eram reconhecidos até hoje, para quem está na faculdade e vai estudar a história grego-romana. Até hoje, Platão, Aristóteles, Sócrates, que são filósofos gregos. Até hoje os gregos são conhecidos pela sua sabedoria, inteligência. E eram os gregos daquela época que zombavam de Deus e de tudo que se chamava de Deus. Tudo, quando os gregos entravam em Jerusalém para falar sobre coisas sábias, e eles olhavam os judeus com a Bíblia na mão, eles zombavam dos judeus, zombavam da Bíblia. É por isso que Mateus capítulo 11, na oração sacerdotal, Jesus vai dizer assim: Pai, eu te dou graças porque revelaste a sabedoria aos pequeninos e escondestes do grande. Quem eram os grandes? Eram os gregos. Jesus disse: tu ocultaste a sabedoria dos gregos, revelaste aos pequeninos, que eram os judeus. Então, os gregos eram os donos da verdade. Era eles quem ditavam o que era certo, o que era errado, o que era natural, o que era sobrenatural. E se eles vissem alguém falar de Deus, eles debochavam na cara. Porque para eles, para os gregos, a filosofia deles, a sociologia deles, a matemática, a linguagem deles, a ciência deles, eles se achavam que dominava sobre as outras que existiam na época. Diga glória a Deus. Quando você fica calado, eu fico com medo. Então, em Mateus capítulo 7, a gente vê outra coisa interessante sobre os gregos. Jesus disse assim em Mateus 7, olha para cá que tu ganha mais negócio. Jesus vai dizer assim, Jesus chama os discípulos, Mateus capítulo 7, chama os discípulos e Jesus diz aos discípulos: olha, não deem preciosa aos cães. Quem eram os cães? Diga, os gregos. No livro do Apocalipse diz assim: porque os cães há um lugar reservado no lago que arde com enxofre e fogo, que é a segunda morte. Soberbos e orgulhosos são chamados de cães na Bíblia. Jesus disse: não dê pérola a cães, não dê pérola aos porcos. Jesus chama os gregos de cães, cachorro e de porco. Porque
Eles escarneciam do nome de Deus, debochavam do nome de Deus, zombavam do nome de Deus. Talvez agora você tenha mudado um pouquinho a sua mente sobre quem é aquela mulher. Está pensando que aquela mulher era gente boa? Toda mulher cirofenícia grega, ela tinha que aprender e ensinar para os seus filhos que tudo que é pão e tudo que é pai, que são expressões que vieram da Bíblia, tudo que é pão e tudo que é pai, elas ensinavam para suas filhas. Eles não comiam pão e não chamavam a família de pai e nem de mãe, porque eles diziam que eram ultrapassado, é coisa de judeu. Eles debochavam da expressão pão, da expressão pai. E aquela mulher, a grego-fenícia, com certeza ela sabia e praticava tudo isso que eu estou dizendo. É por isso que quanto mais aquela mulher pedia, mas Jesus dizia para ela: eu não tenho nada para dar para você. Toda mulher grega tinha o costume de desprezar o pai e a mãe, ou seja, a paternidade. E tem outra: eles não usam a expressão filho. Por exemplo, Adriano é pai. Adriano, se eu perguntar assim: quem é a tua filha? Ele vai dizer ela. A gente usa essa expressão. Os gregos não. Os gregos diziam assim: você tem que falar assim com eles, ó: quem é o teu parentesco? Porque eles não admitiam dizer que tinha filho. Porque para eles ter filho é coisa de cristão. Vou modernizar a palavra. Então eles desprezavam tudo que era pão. Eles desprezavam tudo que era filho. Eles desprezavam tudo que era Senhor. Então, é por isso que Jesus, depois que viu a insistência, porque aquela mulher não pediu muito pouco a ver não, viu? Ou mulher insistente. Jesus, quando viu que aquela mulher não ia embora, Jesus, quando viu que aquela mulher não ia deixar ele em paz, Jesus olha para os olhos daquela mulher e Jesus diz assim para ela: mulher, para de me atormentar. Eu não tenho nada para dar aos cães, porque o pão que eu tenho são para os filhos. O que é que Jesus estava dizendo? Tu quer pão? Porque milagre na Bíblia é representado no pão. Tu quer milagre? Tu quer pão? Para você não despreza pão? Só o que eu tenho é pão. Então para você eu não dou. Você é cachorro. É forte essa expressão? Chamar alguém de cachorro, ou de cão, ou de cadela. Jesus chamou aquela mulher. Sabe o que eu acho bonito na Bíblia? É que a Bíblia não mostra só o lado que Jesus abençoou, não. A Bíblia também mostra o lado que Jesus desceu o cacete quando ela precisa descer. Jesus olha para ela e diz: eu não tenho nada para dar para os cães, porque o que eu tenho são dos filhos. Ela não gostava de ser chamada de filho. Os gregos não gostavam. Então Jesus disse: não tenho nada para você. Você está entendendo? Diga graças a Deus. Essa expressão, não tenho nada para cães, Jesus estava dizendo assim para ela: mulher, para mim, você é um cachorro, tem o mesmo valor de um cachorro. Você acha que eu vou deixar de alimentar os meus filhos para alimentar cachorro? Olha para esse crente que está do outro lado e diga para ele: cuidado que Jesus é meio bravo. Diga assim: cuidado que Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus diz: para você, mulher, você tem um valor igual um cachorro para mim. Eu aconselho você a ler na Bíblia em casa essa história, que você vai ficar encantado. Pelo amor de Deus, não chegue nesse nível de soberba e de orgulho. Um detalhe:
Só que quando Jesus ataca essa mulher, porque foi um ataque, foi um tiro de 12 naquela mulher que Jesus deu. Quando Jesus ataca essa mulher com essas palavras: não tem o pão que eles desprezavam para dar aos cachorros, porque o pão é para filho. Quando Jesus começa a pisar e a humilhar na frente de todo mundo aquela mulher tem uma atitude que nem Jesus esperava. Tá pensando que aquela mulher, eu fecho com aquela mulher, porque se fosse você chegasse aqui precisando de um milagre e alguém dissesse assim: ei, cachorro, deu nada pra você não. A primeira coisa é o seguinte: eu vou se fazer logo assim, eu vou tirar o sapato do pé e vou quebrar lá no cacete agora. Me chamou de cachorro? Se fosse com você, eu tenho certeza que você arrumava um barraco, mandava até ir para aquele canto e não aceitava aquele adjetivo. Mas com Jesus não tem barganha. Quando Jesus ataca aquela mulher com essas palavras, ela tem uma atitude que vai quebrar no meio o coração de Jesus. Lembra de Tiago? Lembra de Tiago? Deus abate o orgulhoso, o soberbo, mas ele faz o quê? Exalta o humilde. Não é isso que a Bíblia diz? Deus abate. E Deus, Jesus, na pessoa de Deus, não pode negar a ele mesmo. Ele não pode negar aquilo que ele disse na palavra. Deus abateu ou não abateu aquela mulher? Abateu ou não? Deus abateu, Jesus abateu ou não abateu aquela mulher? E aquela mulher se humilha, porque uma pessoa chama tu de cachorro e tu ficar no pé dela, não. Eu sou cachorro mesmo. É muita humilhação, não é não? Só que para se cumprir o que diz a palavra, Jesus humilhando aquela mulher, abatendo aquela mulher, e a mulher se humilhando aos pés de Jesus. Quando ele chamou ela de cachorro, de cão, ela não murmurou, não reclamou. Quando ele disse: eu não tenho pão para dar para vocês que são cachorros, eu tenho pão para dar aos filhos. Sabe o que é que a mulher vai responder para Jesus? Ela vai dizer: eu sou cachorro mesmo, mas o Senhor sabe que os cachorros também precisam comer migalha que cai da mesa do filho. Por favor, Jesus, dá milagre aos filhos, porque se sobrar um pedacinho para mim, eu agarro e tomo posse desse milagre. Aquela mulher estava dizendo para Jesus: eu não sei se o Senhor vai abençoar alguém aqui nesse canto, porque eu não mereço, mas se ele não quiser comer do teu alimento, eu dou igual um cachorro na mesa, na beira da mesa, dizendo: me dá que eu recebo. E ele não quiser, eu quero. Eu posso ser um cachorro, mas eu preciso do pão que sai da tua mesa. Quando aquela mulher diz isso, a Bíblia diz que Jesus começa a se tremer de tão forte que foi a palavra daquela mulher. Essa resposta que ela deu. Olha o nível de diálogo entre ela e Jesus. Eu sei, Jesus, que eu sou um cão, eu não posso comer o pão, mas dá aos filhos, porque eu sei que um deles vai deixar cair uma migalha. E vai ser essa migalha que eu vou comer e vou sair com a minha filha curada. Talvez a palavra de cura não seja para você e você está deixando passar, mas tem alguém aqui dizendo: eu não sei se na minha família tem alguém doente, mas eu tomo posse, porque antes da enfermidade chegar, eu agarro a oportunidade da palavra de bênção sobre a minha vida, ainda que seja um pedaço de migalha, mas eu recebo, porque foi Jesus que profetizou. Quando ela fala isso, Jesus começa a se tremer e Jesus vai dizer: eita mulher, em toda Israel não encontrei uma fé como a tua. E Jesus olha dentro dos olhos daquela mulher
E ele vai dizer assim: mulher, levanta do chão e vai para a tua casa, porque a tua filha já está curada e o demônio já bateu em retirada, porque fé como a tua eu não encontrei nem no meio dos filhos. Um cachorro teve mais fé que os filhos. Vai para casa, a tua filha já está curada. Fique de pé nesta noite. Aleluia. Eduarda, já se prepara para louvar ao Senhor. E eu quero orar por você. Antes de orar, eu queria fazer uma pergunta. Segura, ministério, segura. Tem alguém nessa noite que precisa da migalha? Você nem ser aquela bênção grande. Eu quero fazer 3 convites. O primeiro: você que não é evangélico e está aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Você quer entregar hoje a tua vida nas mãos de Jesus? Rivaldo, eu não sou evangélico não. Eu nunca fui assim na frente de todo mundo. Mas hoje a palavra me tocou e eu quero entregar a minha vida para esse homem chamado Jesus. Eu quero entregar por completo. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje renovar a sua aliança? Reconhece a sua pequenez, reconhece os seus defeitos, as suas falhas, e quer renovar a aliança com Jesus. Faça um fundozinho para mim. Dá a música já. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Essa é a oportunidade. Não saia desse lugar com orgulho no coração. A Bíblia diz que aquele que se envergonhar de Jesus aqui, diante das pessoas, no grande dia Jesus o envergonhará diante do Pai que está no céu. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver alguém nessa noite, levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Já que não tem, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor, árvore cheio de vida, Espírito Santo, como nós temos sido falhos com Deus nessa noite, eu preciso somente do milagre, Senhor. Eu deixei o problema em casa e vim para esse lugar em busca de uma resposta. Eu deixei o problema em casa e vim nesse lugar em busca de um socorro, em busca de um milagre. Ainda que o Senhor não queira, aleluia, ser direto comigo, mas se o Senhor lançar uma palavra, eu vou tomar posse. Fala para ele: Jesus, lança somente uma palavra, somente uma palavra, Senhor. E nessa noite, Jesus, eu estou buscando, eu preciso Jesus. Pede a Ele, suplica a Ele, suplica. A esperança, árvore cortada. Não deixa com que o orgulho e a soberba encham o teu coração. Abre o teu coração, reconhece o teu erro, reconhece a tua falha, porque Jesus, Ele quer te entregar um milagre, mas essa situação está impedindo você de ser abençoado. Jesus, toca Jesus. Jesus, se manifeste em nosso meio. Arranca essa tristeza, arranca essa angústia, arranca essa solidão, arranca essa mágoa. Deixa esse orgulho sair, deixa esse rancor sair, deixa essa soberba sair e pede por socorro a Ele. O cheiro das águas de Deus minha vida. Aleluia. Mas ainda bem e a resposta vem do céu, e a última palavra
quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz. Se você magoou alguém, tá na hora de você procurar essa pessoa e pedir perdão a ela. Se você discutiu com alguém, se você entristeceu alguém, não deixa o orgulho tomar posse do teu coração. Vai até essa pessoa, vai na casa dela, mas pelo amor de Deus, não chega nesse nível que essa mulher chegou. Pelo amor de Deus, não seja tão baixo. Deixa Jesus te ajudar. Pede a Ele por socorro. Ou se o seu procuro morreu, ou saber. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Entrega, se derrama, fala pra Ele que está doendo, fala pra Ele que está machucando, fala pra Ele que você não aguenta mais. Fala, Jesus, eu não suporto mais essa situação, socorre-me. Aleluia. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós vivemos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa. Pra não desanimar, essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Que ainda há esperança,